Me permita apresentar o nosso grande gênio, André Rebouças. Sua mãe era Carolina Rebouças. Seu pai, Antônio Rebouças, era filho de uma escrava nascida liberta. Foi advogado autodidata e conselheiro de Dom Pedro II. Se mudou para o Rio de Janeiro e teve 6 filhos. André Rebouças foi acometido ainda criança pela varíola, mas sobreviveu. Nosso personagem entraria para a escola militar junto de seu irmão e, posteriormente, ambos se formariam em engenharia. Engenharia, Rebouças. Ao carioca não é estranha esta associação. E digo não só ao carioca, também ao paulista, ao porto-alegrense, ao curitibano, enfim. André Rebouças é nosso, brasileiro como todo brasileiro. Pois bem, logo após terminar a faculdade de engenharia, seria designado pelo imperador Dom Pedro II a supervisionar diversas obras. Com um espírito inquieto e inventivo, enquanto exercia sua função, pensou em diversos projetos que tornariam não só a capital do império, mas o Brasil desenvolvido. Podemos citar alguns com risco de fazer injustiça, tais quais a solução do abastecimento de água da capital, a reforma das docas, projetos de saneamento, a rodovia da Serra Graciosa, projeto este destaque entre as obras de engenharia por sua ousadia e engenho, e até mesmo o desenvolvimento de um torpedo durante a Guerra do Paraguai, demonstrando assim todo o potencial dos filhos de uma grande nação. Durante a Guerra do Paraguai, se aproximará de Conde D, esposo da princesa Isabel. Mas afinal, por que isso seria importante? Nosso habilidoso engenheiro não se mostrou capaz somente em obras e inventos. Como se isso fosse pouco, André Rebouças foi um dos mais importantes representantes do movimento abolicionista. Fazia parte da pequena, mas crescente classe média negra em ascensão no Segundo Reinado. Apoiado por nossa Redentora e seu fiel esposo, André desenvolveria um trabalho fundamental em prol do fim da escravidão. Veio a se tornar membro da Confederação Abolicionista da Sociedade contra a Escravidão e é o criador do Estatuto da Associação Central de Emancipação dos Escravos. André Rebouças foi agente abolicionista, era motor do movimento, junto com Joaquim Nabuco e outras personalidades. Na Europa, durante estudos, irá conhecer nosso grande compositor Carlos Gomes, que tinha recém-composto a ópera Fosca. Olhos sempre vivos não só nos inventos da engenharia, André Rebouças reconhecerá no compositor o grande talento e intercederá junto ao imperador Dom Pedro II subsídios para a continuidade dos estudos de Carlos Gomes, o que se concretizará com uma bolsa de estudos. Mais tarde, a Europa irá voltar os olhos ao Brasil, que cedeu ao mundo tão talentoso músico. Mas voltemos a André Rebouças. Grande defensor da monarquia, dividia com Dona Isabel o desejo de libertação de seus irmãos escravizados. Estudava ao lado da Redentora formas de inserir os alforriados e futuros libertos na sociedade. Apesar de ter com muito esforço subido socialmente, sentia na pele as lamúrias do regime escravocrata, partilhando junto da família imperial, como dizia Dom Pedro, a dor deste cancro que assolava nossa grande nação. Exemplo desta triste realidade se constatou durante o último baile na Ilha Fiscal. Ao chamar uma moça para dançar, foi rejeitado pela cor de sua pele. Ao ver aquela cena lastimável, nossa Redentora, portando uma carmélia junto ao vestido, a pedido de seu pai o imperador, concederia ao nosso ilustre negro a honra da dança. Teríamos então um neto de escrava a dançar com a futura imperatriz do Brasil. Ah, meus caros compatriotas, não existe simbolismo de inclusão maior que este. A proximidade e fidelidade de André Rebouças junto à família imperial iria até o fim. No decorrer dos tristes acontecimentos de 15 de novembro de 1889, André chegou a levantar a possibilidade de fuga mediante um plano seu junto ao Visconde de Taunay, mas devido ao adiantamento dos tristes acontecimentos não se mostrou viável. No entanto, como filho desta terra,
não iria abandonar aquele que tinha como pai. Foi um dos poucos que se recusou a permanecer no Brasil tomado por mãos republicanas que tramaram o mal daqueles que fizeram nosso país. Se recusou a dividir a terra roubada por escravistas republicanos. Exilou-se junto ao seu imperador, junto à sua redentora. Dedicou seus últimos dias criando projetos de desenvolvimento em países pobres da África. Infelizmente, junto com a queda da monarquia, decairia também a saudade do nosso ilustre engenheiro. Nunca mais seria o mesmo. Sua mente brilhante se ofuscaria aos poucos. André Rebouças morreu na Ilha da Madeira, em 9 de maio de 1898, 4 dias antes dos primeiros 10 anos da Lei Áurea. Gosto de imaginar que talvez isso tenha servido de consolo para sua alma desolada. O homem que fez tanto pelo Brasil teve sua vida destruída pelo pior e mais nefasto golpe de Estado sofrido por nossa nação. Nos alegramos em poder lembrar deste gigante e nos juntamos a ele na sua tristeza e luto, impostos pela República. Que Deus tenha em bom lugar o nosso grande André Rebouças.